Esse é o projeto Discípulos de Feynman e essa é a primeira aula da nova playlist de hidrostática aqui do canal. Como essa aula é uma aula mais introdutória e que a gente vai mais apresentar alguns conceitos e definições, eu resolvi fazer uma apresentação que é um pouco diferente, né, dos moldes ali que a gente tem no canal, mas a partir do próximo vídeo já vai voltar ao normal já. Assuntos. Esse aqui é o sumário da apostila que a gente tem de hidrostática. Ela vai estar disponível na descrição. E é muito importante que vocês tenham ela, porque a playlist vai ser baseada no que está escrito na apostila. Então, vocês podem ir na descrição, vai ter o Linktree, aí no Linktree vai ter o link do Drive, e no Drive lá vocês podem baixar a apostila muito facilmente. A gente vai abordar toda a hidrostática nessa playlist, então não tem muito o que se preocupar. Né? Vamos lá, a hidrostática ou estática dos fluidos é o estudo do comportamento dos fluidos em repouso. Aqui a gente tem duas coisas importantes, né? A primeira é que é em repouso, a gente tem ali o estudo da dinâmica, né? Que é a hidrodinâmica, que é quando há movimento dos fluidos, mas não vai ser abordado nessa playlist. E também saber ali o que é fluidos, né? Fluidos pra gente vai ser gases e líquidos. Basicamente gases e líquidos, que a gente vai se preocupar. A diferença entre os gases e líquidos é que os líquidos têm volume constante e os gases têm o volume do recipiente em que eles estão contidos. Outra coisa importante também é que a gente considera os líquidos incompressíveis. E isso não tem muito o que se preocupar também, porque nos vestibulares todos os líquidos vão aparecer são incompressíveis. A gente não estuda outros tipos de líquidos porque já é muito mais complexo. Algumas definições importantes. Aqui, essa aula vai ser basicamente para a gente definir essas quatro grandezas aqui, né? Que são a massa específica, a densidade, a pressão e a pressão atmosférica. Mas que basicamente esse o intuito desse primeiro vídeo. A primeira coisa que a gente vai pensar é se a gente tivesse, por exemplo, duas esferas feitas de metal, feitas de aço, por exemplo. E essas duas esferas, elas têm o mesmo tamanho, né? Elas são esferas quase idênticas, só que essa esfera P1 aqui, ela é maciça, ou seja, todo o interior dela é feito de aço, enquanto essa esfera P2, ela é oca. Ela tem um exterior aqui de aço e dentro dela não tem nada, tem uma parte oca dentro. Vamos lá. A densidade e a massa específica, as duas grandezas são definidas como massa sobre volume. Mas a diferença entre elas é que a densidade ela vai ser uma característica do corpo, enquanto a massa específica vai ser uma característica do material do qual o corpo é composto. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter que a massa específica vai ser igual para os dois corpos, porque os dois são feitos de aço. E vai ser aqui, por exemplo, para P1, a gente pode definir a massa específica como a massa sobre o volume, sendo o volume da esfera. Né? Enquanto para P2, a gente vai ter que a massa dessa parte externa, que é a parte que é feita de aço, dividido pelo volume dessa parte externa também, que é de aço. Enquanto a densidade ela é uma característica do corpo, para a gente calcular ela vai ser só... Para P1 vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a massa da esfera dividido pelo volume da esfera. E para P2 vai ser a massa da esfera dividido por esse volume da esfera mesmo. A gente não vai subtrair a parte oca que tem dentro. Porque a densidade ela vai contar, né, só esse entorno. Né? É como se... Enfim, a gente não considera essa parte... A gente considera essa parte oca como fazendo parte do corpo, que realmente faz. Então, só que eu pontuei aqui as diferenças, né? A densidade é uma propriedade do corpo, ela vai ser importante para o estudo do empuxo, que vai ser um assunto abordado nos próximos vídeos. E a massa específica é uma propriedade da matéria, do qual é composto o corpo, né? E é importante para a determinação dos materiais. Tem alguns problemas ali que a gente quer saber qual é o material de um certo corpo. A massa específica às vezes pode ajudar a gente, né? Aqui eu tenho uma coisa assim para poder a gente entender melhor
essas definições aí, essa diferença entre massa específica e densidade. Vamos lá. Por que o navio não afunda? A gente aprende, quando a gente é criança, assim, lá no ensino fundamental, que para uma coisa afundar na água, ela tem que ter uma densidade maior do que a água. Então, por exemplo, se a gente joga uma esfera de metal dentro da água, ela vai afundar, vai para baixo do recipiente. Enquanto se você jogar uma bolinha de isopor, essa bolinha ela vai boiar, porque o isopor ela tem uma densidade menor do que a água. Só que no caso, é importante aqui a gente ver que, por exemplo, os navios. Os navios eles são feitos de aço, que tem uma massa específica que é maior do que a da água. Só que a gente sabe que os navios flutuam. O que acontece, né? O que acontece é que o navio, ali como aquele exemplo que eu tinha dado antes da esfera oca, o navio, a grande maior parte do interior dele é oco, né? A gente não tem, ele não é todo maciço, ele não é feito de metal e dentro dele é todo de metal. A maior parte do que tem dentro dele é ar. Então, a gente tem da mesma forma que eu apresentei aquela esfera oca de 2 slides atrás, o navio também a maior parte dele é composto por ar. Então, a densidade dele acaba sendo menor do que a densidade da água, mesmo que a massa específica do material que ele é composto seja maior do que a massa específica da água. Então, é por isso que o navio ele boia na água, né? E isso aqui pode parecer tá parecendo um pouco confuso aqui por enquanto, mas é porque a gente ainda está na introdução do assunto, né? Quando a gente for aprender sobre empuxo, que realmente ali vai trabalhar com essa parte assim de se boia ou não boia na água, por exemplo, a gente vai entender muito melhor ali como essas forças, qual é a relação, né, entre a densidade, a massa específica se e a força que a água faz nos corpos, né? No caso, para fazer ele boiar ou não. Então, isso aqui é bem introdutório. Caso você esteja com dúvidas aí, pode comentar, pode deixar nos comentários. Mas vai ser abordado de forma mais profunda nos próximos vídeos. Então, não se preocupe. Vamos lá, pressão. A pressão é uma relação entre a força e a área no qual a força é aplicada. Ela aparece em diversas áreas. Você já deve ter ouvido falar de pressão em várias coisas. Eu citei algumas aqui, como o estudo dos gases, a meteorologia. Na meteorologia é muito importante, né? Porque a diferença de pressão entre duas regiões faz com que hajam os ventos, né? Hajam os ventos, o movimento de massas de ar. Na hidrostática, que é o que a gente está aprendendo agora, na química e na medicina. Na medicina ali, a gente vê muito a medição de pressão arterial, que é um lugar aí onde a pressão é importante, né? A pressão é definida como a força sobre a área. Então, quanto maior a força, maior a pressão, e quanto menor a área, maior a pressão também. Aí aqui eu tenho um experimento que eu acho bem interessante assim para a gente entender um pouco dessa relação. Você pegar uma caneta, a caneta que você usa para estudar, e você segurar ela entre os dedos. Só que com cada dedo, com os dois dedos, né? Um dedo em cada extremidade da caneta. Então vai dar um na ponta e um na outra extremidade. E aí você segura dessa forma e você aperta bastante. Assim, aperta para, tipo, como se fosse tentar diminuir o tamanho da caneta. E você vai perceber que um lado vai doer muito mais que o outro, o lado que tem a ponta. Aí por quê, né? Se você está apertando com os dois dedos aqui, você vai ter a mesma força sendo aplicada nos dois dedos, né? Pela própria ação e reação ali. A caneta não vai se mexer, então a força aplicada em um lado vai ser igual à força aplicada no outro. Mas um dedo vai doer muito mais porque a pressão vai ser muito maior. Como a ponta ela tem uma área muito menor, isso vai fazer com que a pressão aumente. E é por isso que vai doer muito mais o dedo. Isso é um experimento bem simplesinho, só para vocês entenderem essa relação, né? Aí uma outra coisa também que é bem clássica, assim, aparece em bastante problemas e tal, bem conhecida, é a cama de pregos. A cama de pregos é um pouco parecida aí com o que eu falei da caneta, que imagina você deitar em um prego. Isso vai doer bastante, né? Porque o prego ele tem uma ponta
e vai doer muito, porque vai ser todo o seu peso do seu corpo concentrado em uma ponta só. No entanto, quando você tem essa cama de pregos, a pressão exercida vai ser igual à força, que vai ser o seu peso, dividido pela área, pela soma da área de todos os pregos que tem na cama. Então, essa força ela vai estar melhor distribuída entre os pregos, né? E vai fazer com que doa menos. Então, por exemplo, seria muito mais fácil você deitar numa cama de pregos do que você sentar numa cama de pregos, mesmo que o seu peso seja o mesmo, né? Então, esse é um exemplo bem conhecido aí para entender, né, esse conceito de pressão. Aí o último conceito é o de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é como se fosse basicamente o peso de toda a coluna de ar da atmosfera em uma certa área, né? Então, vamos dizer que você está ali a nível do mar, toda uma coluna de ar que está em cima de você, ela vai fazer um peso sobre você. E a esse peso a gente dá o peso dividido pela área, né? Porque enfim, a área do seu corpo. Essa pressão causada por essa coluna de ar, ela vai ser chamada de pressão atmosférica. Isso também pode parecer um pouco estranho por enquanto, mas tudo isso que eu falei nesse vídeo, ele vai ser abordado e vai ser melhor aplicado ali nos próximos vídeos. Então, não se preocupe muito se você tiver alguma dúvida. Mas também se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Enfim, a gente tem um experimento que é muito importante, que foi muito importante para a determinação da pressão atmosférica. E como é que é esse experimento, né? Eu vou explicar ele aqui bem por cima, mas ele vai ser abordado depois também. Ele consiste em você pegar um tubo cheio de mercúrio, um tubo assim bem longo, e você virar ele bem rápido numa bacia que também está cheia de mercúrio. Aí o que vai acontecer? Esse mercúrio ele vai começar a descer, ele vai descer para o tubo de mercúrio, para a bacia de mercúrio, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de descer, mais ou menos aqui que nem a gente tem na imagem. Aí por que ele para de descer, né? Ele para de descer porque a pressão atmosférica que está sendo aplicada ali no, na bacia, ela vai equilibrar com o peso, vamos dizer, né, com a pressão que o peso dessa coluna de mercúrio que está sobrando no tubo vai fazer ali na bacia. Então, acho que por enquanto aqui fica estranho para a gente pensar em pressões. Então vamos pensar em forças, né? Vamos dizer ali que a força do peso da coluna de ar que a gente tem da atmosférica vai fazer uma força aqui na bacia de mercúrio, que vai meio que empurrar essa coluna de mercúrio que a gente tem dentro do tubo. Então, com esse experimento, eles conseguiram medir qual é a pressão atmosférica. A gente vai fazer a demonstração ali, vai calcular e vai mostrar ali qual é a grandeza, né? Qual é o valor da pressão atmosférica nos próximos vídeos, quando a gente abordar novamente ali o experimento de Torricelli. Mas essa aqui eu acho que é um bom jeito de você entender um pouco mais ali sobre a pressão atmosférica. Ver aqui que essa parte aqui, essa coluna de mercúrio, ela vai ser equilibrada com a pressão atmosférica que tem. E uma coisa importante também é que dentro do tubo a gente não vai ter pressão atmosférica. Por quê? Porque no início, né, o tubo está completamente cheio e quando ele for caindo aqui, né, para a bacia, é como se essa parte vazia aqui do tubo, ela não tivesse nada, ela não tinha ar antes. Então ela fica quase um vácuo, né? Com certeza não tem vácuo, vai ter o vapor do mercúrio, mas a gente desconsidera ali para efeitos de cálculo.
Então é isso. Esse aqui foi uma aula bem introdutória. A gente teve só umas definições e uns conceitos, mas são conceitos importantes para você entender melhor o resto, né, do estudo, o resto do estudo ali da hidrostática. Aqui a gente tem alguns links importantes para vocês. Tem o drive do projeto. Todos esses links vão estar na descrição do vídeo. Mas tem o drive do projeto, que tem a apostila, no qual a playlist vai se basear. E tem vários outros materiais também de apoio. Tem o Instagram, que é importante, né? Que tem os posts, a gente coloca lá vários posts assim de alguns assuntos, explicando alguns assuntos. E tem o grupo do Telegram, em que a gente avisa quando lança vídeo novo ou quando lança materiais novos. Então, se você usar o Telegram, se você gostar bastante do Telegram, é uma boa ferramenta. É muito bom aí que você participe do grupo para que você receba as notícias aí quando lançar vídeo novo ou quando sair algum material novo. É isso. Se você gostou, clique em gostei. Se você teve alguma dúvida aí ou quiser perguntar alguma coisa ou pedir para a gente abordar algum assunto, deixe nos comentários. E obrigado por ter assistido. E é isso. Até mais.